E antes de começar, eu te peço, ó, vem aqui no aviãozinho, compartilha aí com seus amigos, manda para os pais, para a gente poder conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar dos filhos e semana passada a pastora pediu para a gente direcionar aos perigos dos filhos de hoje em dia, né, pastora? Eu, como pai de um filho de 1 ano e 2 meses, né, a gente vê assim que cada dia vai surgindo perigos novos, amados, porque a gente tem que entender que o inimigo não descansa, né? Não descansa. Há 100 anos atrás ele usava de uma maneira contra os nossos filhos, hoje é de uma maneira mais forte, mais direta. Então a gente precisa tomar esse cuidado e precisa abrir a nossa mente para isso. Eu quero começar trazendo um versículo ao meu e ao seu coração, amados, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, eu vou ler do 22 ao 24, que está assim, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amados, os nossos olhos são a janela para a nossa alma, eles são a lâmpada do nosso corpo. E, entendendo isso, a gente precisa saber que a Bíblia que a gente lê é a mesma que o diabo conhece. Ele lendo isso e entendendo isso, o que ele faz? Ele começa a entender que ele precisa colocar nos nossos filhos trevas. E qual que é o jeito que o inimigo usa para contra os nossos filhos, para encher o coração, o corpo e a mente deles de treva? Eles usam os conteúdos que eles lançam para os nossos filhos. Eu acho que o maior perigo, pastor, para os nossos filhos hoje, não só para os nossos filhos, para todos, incluindo nós que já somos adultos e não percebemos, é que o inimigo tem gerado muito conteúdo que contamina o nosso coração e a nossa mente. Amados, repara para você ver. O que você tem visto hoje na internet? Qual tem sido o conteúdo que você tem consumido hoje? Pastor, eu gosto de ficar no TikTok, eu gosto de ficar no Instagram, eu gosto de ver vídeo no YouTube. Hoje você pode ver que vídeos longos já não atraem tanto, né? Você pega hoje, por exemplo, todas as redes sociais colocaram os vídeos curtos. Aqui no Instagram é o Reels, que é de 1 minuto. Você vai no Facebook, lá tem o Reels também. Você vai no YouTube, são os Shorts. São vídeos curtos, que é o quê? É o jeito de pegar e prender a nossa atenção rápido. E o inimigo, percebendo isso e entendendo que os nossos olhos são a lâmpada para a alma, ele começou a gerar conteúdo que não presta para atrair os nossos filhos. Eu peguei um estudo aqui, pastor, uma pesquisa, que diz que 1 em cada 10 visitantes de site de pornografia tem menos de 10 anos de idade. Pastor, 10% dos visitantes de pornografia no mundo são crianças menores de 10 anos de idade. Amado, você tem noção que hoje são mais ou menos de 100 a 150 milhões de usuários, de consumidores de pornografia, e 10% disso, de 10 a 15 milhões, são crianças menores de 10 anos de idade. E aí eu falo para vocês, se isso não é um dos maiores perigos para a mente e para a vida humana hoje. Amados, o inimigo está conseguindo entrar de uma maneira na vida dos nossos filhos que a gente não tem percebido a gravidade. E isso eu estou falando no extremo, né? Que é a pornografia, que é algo assim que totalmente destrutivo. Mas você já reparou o que seus filhos estão assistindo hoje no YouTube? Você tem visto isso? Você tem acompanhado? Você tem visto o que seus filhos estão assistindo na televisão? Você tem visto com quem os seus filhos estão conversando na internet, no WhatsApp, no Messenger? A gente precisa prestar atenção nisso. Porque se a gente não prestar atenção, é ali que o canal de entrada dos nossos filhos, né, pastor? A gente vai ver que, assim, é algo destrutivo. Assim, a pornografia, mas e aí eu vou falar nem pelo lado cristão, eu vou falar pelo lado psicológico. Eu não sou aprofundado nesse assunto, a pastora Flávia pode até confirmar na semana que vem, mas assim, a gente vai ver que a pornografia ela destrói todo o relacionamento. Isso é do lado psicológico, isso daí não é só na área cristã. A gente fala assim, mas aí é crente. Não, amados, não é crente não. Você vai pegar estudos psicológicos fora, tirado da teologia, mas usado único exclusivamente a parte técnica, que faz muito mal. E se faz mal para um adulto, casado, com uma vida feita, você imagina uma criança de 10 anos está assistindo aquilo. Então a gente precisa tomar cuidado, amados, com o que os nossos filhos estão consumindo na internet. Se você for olhar hoje, amados, hoje está muito descrachado. A pastora, a senhora tinha costume de assistir novela com seus 15, 16 anos, mais ou menos? Não. Se você pegar o pessoal que assistia novela, Flávia, de 30, 40 anos atrás, o conteúdo era totalmente diferente. Nunca... Não. Você pega assim, pastora, você pega umas novelas... Eu falo por mim, eu tenho 37 anos. Se eu pegar umas novelas de quando eu era criança, de 10 a 12 anos, eu não ouvia palavrão.
Quando eu via palavrão na televisão, a gente escandalizava. Eu sem ser crente, hein? Não era crente, aquilo me machucava. Hoje em dia, Matos, você pega uma novela, palavrão é normal. Você pega uma novela de 40 anos atrás, pega umas novelas clássicas de 30, 40 anos atrás, quando acontecia uma situação de traição na novela, era um escândalo na novela. Hoje em dia, é raro você ver uma novela em que tem um casal que começa e termina junto. Que não tem traição, que não tem troca, que não tem isso, que não tem problema. Que não tem... Então, assim, esses são os conteúdos que as nossas crianças, os nossos filhos estão consumindo. É isso que é o perigoso. É o que está entrando na mente delas. E depois que entra na mente, amados, é muito difícil de tirar. Aí é só Cristo e o Espírito Santo mesmo para ministrar no coração, na mente, na vida delas. O que os teus filhos estão consumindo hoje? E isso a gente precisa tomar cuidado com tudo. Porque se a gente for pegar até as músicas infantis hoje estão martelando. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, assim, às vezes eu conversei já com alguns pais, às vezes, né, pastor? Pais de crianças mesmo, do tamanho de Samuel, às vezes chega na gente, pastor, mas se eu não deixar de assistir isso, eu vou criar meu filho numa bolha? Filho, amados, antes criar numa bolha de santificação do que deixar solto no mundo. Eu falo para vocês assim, que eu não quero que meu filho seja um alienado. Mas eu também não quero que meu filho seja um mundano. Então, eu, como pai, tenho a responsabilidade não de colocar meu filho dentro de uma bolha e falar assim, que lá não existe, fingir que não existe. Não. Por que hoje muitas crianças consomem pornografia? Porque os pais não falam sobre sexualidade dentro de casa. Sabe? Uma criança, né, pastor? Então, assim, a gente vai ver que hoje, principalmente os pais cristãos, eles não estão mais sentando com seus filhos, ou talvez nunca sentaram e agora estão começando. E a gente precisa criar esse hábito de sentar e tirar as dúvidas dos nossos filhos. Que qual que é o perigo, pastora? A dúvida. Aonde o inimigo age? Na dúvida. Quando não há dúvida, o inimigo não tem espaço para trabalhar. Por que as crianças hoje entram muito na área da pornografia e vai buscar muito no Google? Porque os pais não respondem. Uma criança de 10, 11 anos, amado, já pode ouvir sobre sexo, não sobre pornografia. Você vai falar sobre o que é o sexo. Amado, você tem como falar para uma criança de 10 anos sobre sexo, sobre o que é o sexo, sem escandalizar, sem machucar e sem tirar a inocência. O que você não pode é fingir que isso não existe. Porque se você não falar na escola, vai falar. Se você não falar, os amigos vão falar. Se você não falar, ele vai buscar no Google. Se você não falar, o inimigo vai colocar pessoas para ele falar. Né, pastor? A gente precisa tomar esse cuidado. Então, assim, é entender que o inimigo está... Amados, o inimigo... A gente precisa entender isso, hein, pessoal? Às vezes é difícil. A humanidade hoje, mais ou menos, estudo histórico, tem de 6 a 10 mil anos. Então você pensa assim, eu sou esperto, eu tenho 22 anos, eu tenho 30, eu sou 40 anos, eu sou esperto. O inimigo tem 6 mil anos que está estudando o ser humano. Então ele sabe, amados, a gente está pensando no hoje, o inimigo está há 2 mil anos se infiltrando dentro das escolas, dentro da política, dentro das igrejas. E a gente está achando que a gente é esperto. Não, amados, a gente não é esperto. A gente precisa entender que esperto é Deus, que já pisou, é Cristo que já pisou na cabeça dele. Então, a gente precisa ser guiado por ele. Se o inimigo está tentando trazer conteúdo que não presta para os nossos filhos, a gente precisa entender que o maior perigo não é o conteúdo. É eu não explicar para os meus filhos que existe esse conteúdo. É sentar com o meu filho, com o seu filho, com a minha filha, com a sua filha e falar, olha, o mundo hoje está preparando uma armadilha para você cair a todo lado. Porque se você não explicar, os outros vão, né, pastor? Assim, e é triste a gente ver como que numa era de tanta tecnologia e entendimento, o crente ainda ser quadrado. Não, amados. A gente não precisa ser quadrado, a gente precisa ser no formato da Bíblia, a gente precisa ser no formato da palavra de Deus. É instruir os nossos filhos qual o caminho que ele deve andar e não fingir que só existe um caminho. Pastor, mas só existe um caminho para a salvação. Mas existem os atalhos que o inimigo coloca. Então a gente precisa mostrar para os filhos, aqui é o caminho de Deus. Aqui é o caminho de Cristo. Aqui ele leva para a salvação. Mas olha o que o inimigo coloca. Atalhos. Coloca setas. Coloca... existe algo chamado sexo. Para que serve o sexo? Explica o que é o sexo. Você não precisa falar sobre penetração, sexo... Não, amados. Mas fala, o sexo é o relacionamento íntimo de um casal. É a expressão máxima de amor. Que você não pode sair fazendo com todo mundo. E explica. Que se a gente não explicar, a novela vai explicar de uma maneira totalmente perturbada e conturbada. Se a gente não explicar, professores a qual o inimigo tem colocado dentro da escola dos nossos filhos vão explicar de maneira deturpada. Porque assim, pastor, a gente vê assim que muitas vezes também o pessoal luta, então tem que ter aula de exemplificação ou explicação sexual nas escolas. Amados, eu acho que o melhor lugar para se falar sobre sexo é dentro de casa, com seus pais. É o pai que tem que explicar, é a mãe.
E a gente está tentando ortogar, a gente está tentando transferir para o Estado uma responsabilidade que é nossa. Não, amados. A gente não precisa ter psicologia para ensinar sexo para os nossos filhos. Basta a gente ter amor por eles e amor pela palavra. É explicar e exemplificar. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque eu fico pensando, pastor, uma criança de 10 anos assistindo pornografia, cadê os pais? Onde estão os pais de uma criança consumindo pornografia? Aonde? Ah, pastor, mas hoje o dia está corrido. Eu entendo, amados. Hoje o dia é totalmente diferente. São as últimas horas, o tempo está cada vez mais escasso, os dias estão sendo abreviados. Hoje uma hora não vale uma hora de 30 anos atrás, então a gente entende, a gente sabe que a correria é grande. Mas a gente precisa entender que muitas das vezes a gente está correndo e esquecendo que o principal da nossa vida são os nossos filhos. Que adianta ficar 12 horas dentro de um trabalho, dentro de uma firma, dentro de uma empresa, fazendo dinheiro, se o meu filho está sendo corrompido pelo mundo? A gente precisa entender que a nossa prioridade hoje, amados, são os nossos filhos e o que eles estão consumindo. Então, é ter tempo de qualidade com ele para evitar que esses perigos que estão no mundo digital consumam a mente deles. Pode falar, pastora. E o pastor está falando algo tão sério, porque ele tem conhecimento de jovens e adolescentes, juniores. E o problema é que uma criança, gente, ela não está totalmente formada e ela vê um site de prostituição, algo sujo, algo errado, algo deformado, algo que está contra a palavra de Deus, gente. Em todos os sentidos. Então, esse menino, essa menina amanhã vai casar com um cristão e vai exigir isso, vai trair, vai fazer um monte de coisa errada. Pai e mãe, acordemos para isso, né, pastor? Com todo respeito. Porque assim, senão a mente dele vai ser criada que aquela coisa suja, aquela coisa imunda é normal, e não é. Aquilo lá a gente sabe que é o esgoto mesmo da humanidade, que lá foi criado mesmo para despertar o instinto mais sujo do ser humano. E a gente precisa tomar esse cuidado para que isso não entre, porque uma criança de 8, 9, 10 anos, a mente dela não está nem formada ainda. E o que vai ser de uma criança quando ela chegar na sua adolescência, na sua juventude, achar que aquilo é normal? Como a pastora falou, aí a gente vê casamentos, né, pastora, de homens que exigem relações sexuais sujas, como se aquilo for normal, e ainda falar, não, mas a minha mulher não me satisfaz, então eu procuro na rua. Não, mas não existe isso. O que satisfaz é a intimidade, é o amor, é o carinho. O sexo é um complemento muito bom para o casamento, para o relacionamento, desde que seja limpo e consagrado ao Senhor. Dentro das quatro paredes ali, um casal cheio do Espírito Santo vai se satisfazer, vai se completar e vai transbordar. Mas quando a gente deixa o inimigo entrar nisso, no nosso coração e na nossa mente, que como a pastora falou, é psicológico, vai fazer um estrago psicológico na criança e espiritual. Você imagina o tanto de demônio, né, pastora, que não está rodeando essa criança, que vai continuar e vai seguir pela vida desse adolescente, desse jovem, desse adulto, desse pai, dessa mãe. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, acho que um dos maiores perigos para os nossos filhos hoje, amados, não é o que está fora no mundo, é o que nós estamos permitindo entrar dentro da nossa casa. Nós somos dono da casa. Dentro da nossa casa entra o que a gente permite. Dentro da minha casa, pastora, entra o que eu permito. Não vai entrar o que eu não quero. Não vai entrar o que eu não permito. Aqui vai entrar o que o Espírito Santo me permitir a gente abrir as portas. Então, assim, né, a gente, hoje, por exemplo, a gente, quando a pastora ficou grávida, a gente começou a pesquisar bastante coisa, o que faz mal, o que faz bem. Hoje a gente não dá tela para o Samuel, porque a gente viu que até 2 anos faz muito mal a tela para o Samuel. Para uma criança até 2 anos, tela, celular, televisão. Então, assim, faz mal para a mente mesmo da criação. Então, e a gente pega, se a gente for ver, os estragos que eles causam são muito grandes. Pastor, mais... E aí eu tenho uns pais que falam, pastor, mas você não entende, o nosso dia a dia é diferente. Pode falar, pastor. Você viu, pastor, você chegou a ver criança, bebê que já está viciado em tela. Você chegou a ver? Você tira da criança, ela parece que ele está arrancando um braço dela, de tão desesperada pastor, que ela fica. Eu chorei vendo aquilo. Vendo aquilo. Mas é vício. Então, assim, e você vê, pastora, que isso daí foi ensinado. Por quê? Porque se hoje a senhora chegar aqui em casa com o celular pro Samuel, ele até gosta de pegar o aparelho. Mas ele não fica desesperado para assistir. Às vezes a gente vai na casa da minha mãe, na casa de alguém, tá a televisão ligada, ele nem presta atenção. Então não é uma necessidade da criança. Foi ensinado para ela que aquilo é para ela.
Mas assim, a gente está ensinando o Samuel com isso. E o que a gente faz? Depois dos 2 anos ainda é limitado. Assim, a gente não pode... por quê, pastor? O que eu penso? Quando a gente descobriu o Samuel, a gente entendeu que era uma missão de Deus para nossas vidas. Então, não é a televisão que vai educar meu filho. Sou eu, sou a pastora Karen, somos nós que vamos educar. Lógico que a televisão ela pode ser uma ajuda que a gente tem no momento que a gente tiver numa correria, aqui, lá e tudo mais. Mas há 50 anos atrás não tinha televisão, amados. E os pais tinham 10, 11, 12 filhos. E pode ser que você vai falar assim, pastor, mas tá tudo hoje tudo perturbado, tudo bagunçado, mas tá vivo, tá saudável e querendo ou não, tá encontrando Jesus e Jesus está curando todas as feridas. Então, a gente não precisa da televisão. Claro, se a gente souber usar no tempo certo, na idade certa, é sim um auxiliar muito bom. Né? Porque assim, o Samuel, ele escuta louvor. Se eu colocar um louvor agora, ele começa a dançar, ele sabe. A gente tampa a tela lá do notebook, põe um louvor. Então, assim, é uma ajuda muito grande. Deixa eu ver a Milce falando aqui, ó. Meu netinho ficava muito vendo o alfabeto do mal no celular e fazia tudo que eles faziam. Eu e o Reginaldo tiramos isso dele. Mas, O que é isso? A gente vê assim que as crianças... O que é isso? Alfabeto do mal deve ser algum programa do YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Fala pra nós, Nilson. Alfabeto do mal acho que é um programinha do YouTube, não é? Alfabeto do mal? Deixa eu ver. Depois eu dou uma procurada aqui. Mas são coisas, pastor, se a gente for pegar hoje, por exemplo, as crianças... Isso mesmo, é um programa da internet que eles assistem. Você vai ver hoje, amados, grandes criadores de conteúdo para crianças só fala asneira, sabe? Você mostrar para uma criança de 6, 7 anos que ele vai entupir uma banheira de Nutella e vai nadar lá dentro, o que você está ensinando para uma criança, gente? O que isso presta para uma criança ver? Eu vou tacar bombarda na casa do vizinho. É isso que você vai abrir lá o conteúdo hoje. Então, assim, a gente precisa entender que sim, pode ser um auxiliar, pode, desde quando a gente esteja atento a tudo que esteja passando. Porque às vezes você fala assim, pastor, mas eu coloco lá louvor para o meu filho ver, desenho bíblico. Amém, mas a hora que acaba, o YouTube ele lança para um próximo vídeo. E muitas vezes a gente não percebe, daqui a pouco ele está mandando para uns vídeos ali que não presta. Sabe? Assim, a gente tem que entender isso, que não é... Então, assim, se você vai colocar seu filho para assistir, você tem que estar a todo momento atento ao que ele está assistindo. Tá junto, tá do lado, sabe? Explicar isso. E é nessa hora, né, pastor? Se aparecer alguma coisa que não convém na televisão, não é fingir que não existe. Filho, você viu aquilo dali? Aquilo é errado, aquilo vai contra o que a gente acredita, né? Porque, querendo ou não, você está lá na sala, você está assistindo uma novela e aparece uma cena de sexo, aparece uma cena de traição, aparece uma cena de morte, você vai fingir que aquilo não existe? Não. Fica o clima, o que você vai fazer? Filho, você está vendo aquilo dali? Aquilo dali é algo que não condiz com o que a gente assiste. Eu sei que você viu, então aquilo dali não condiz com a nossa fé, não condiz com a palavra, não condiz com o que a gente acredita e vive. Então, aquilo dali não é certo. Então, é explicar. A gente precisa entender que a gente tem que explicar, não é fingir que não existe. Se você... Né, pastor? Porque assim, a palavra de Deus diz que tudo que traz paz, o que é de Deus traz paz. O que entra, o inimigo age na dúvida. Se você finge que não existe, já está uma dúvida no coração. Então é um perigo para o filho. Por quê? Porque ele vai buscar tirar aquela dúvida. É do ser humano, né, pastor? Do nosso intelecto, da nossa criação, buscar resposta. Então, se a gente deixar dúvida no coração da criança, o inimigo vai pegar. Então a gente precisa entender que nós estamos aqui, pais, vocês são os escolhidos por Deus para tirar e sanar todas as dúvidas dos seus filhos. Converse com seus filhos. Comunicação verdadeira, e é a verdadeira comunicação. Você já imaginou uma criança chega da escola? Porque às vezes o pai trabalha, o filho com 3, 4 anos faz parte já de uma creche, já participa. Começa dos 6 anos, já entra no primeiro ano. Ele vai chegar em casa, mãe, o meu amiguinho falou de pornografia. Não é nada não, é do diabo. A criança, se você não explicar o que é aquilo, ela vai ficar com a dúvida. Eu vi meu amiguinho falando de sexo. Não, é do diabo, esquece isso. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente precisa entender que se a gente está aqui é para poder realmente sanar as dúvidas, em nome de Jesus. A Milce dando um testemunho legal. Está tendo muitos programas diabólicos no YouTube. Quando os meus netos estão aqui, nós tiramos o celular deles e sempre pegamos brinquedos e vamos brincar com eles. Amados, a melhor coisa a se fazer é usar o tempo com coisas que realmente criam valor. O Samuel, a gente joga bola, ele brinca com Lego, a pastora põe os papel no chão, ele desenha, rabisca. Por quê? Porque a gente precisa entender isso. Porque ele ainda não tem, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Nós temos que decidir isso por ele. Então, vamos decidir o que é bom mesmo. E daqui a pouco a gente vai ter que... Depois de 2 anos já é liberado pela medicina, já é liberado, mas também com
com limites. Não é o dia inteiro na frente da televisão, não é o dia inteiro na frente da internet, porque assim, isso eu tô falando só na parte da pornografia, é o conteúdo preparado. Mas tem outro perigo hoje, né, pastora, que a gente tem visto muito hoje, que são os pedófilos, que são os abusadores. São pessoas que estão usando a internet para poder catar os nossos filhos. E não é, amados, entende uma coisa, às vezes você fala assim, mas é uma amiguinha dele no celular. São homens velhos, são homens adultos que usam foto, nome de criança, jeito de falar de criança e estão seduzindo as nossas crianças, amado. E onde estão os pais? Nós temos que estar atentos a isso. Nós precisamos estar ligados no que está acontecendo ali. A gente precisa entender que é a nossa responsabilidade o cuidado com as nossas crianças. Então o maior perigo é esse, né, pastor? O mundo, porque assim, amados, quem hoje, se eu não me engano, hoje no Brasil existe 1,8 celular por pessoa. Está quase chegando a 2 celulares por pessoa no mundo, no Brasil. Então, quer dizer, toda casa tem um celular. Muito provável. Então, a gente não pode fingir que não existe. A gente não pode achar que aquilo lá a gente vai excluir, pôr a criança numa bolha. O que a gente tem que mostrar? É mostrar que aquilo dali realmente existe, que ali dentro tem coisa boa e tem coisa ruim. E nós, enquanto ele não entende o que é bom e o que é ruim, nós temos que estar ali para poder direcionar para eles. Então, amados, esse dia eu estava vendo uma reportagem que a pastora Flávia mandou aqui em Jacareí, aqui na minha cidade. Um jovem, muito participativo na política, de 18 anos, que foi preso e no computador dele, um monte de imagem, conversa, ele usando imagem de uma garotinha de 4, 5 anos, conversando com uma menininha de 4, 5 anos, falando, oi, lindinha, tudo bem, minha amiguinha? Manda uma fotinha para mim. E aí, cadê os pais dessa criança? Cadê? Porque assim, gente, aonde uma criança vai pedir foto de outra criança de calcinha, sem roupinha? Na onde? Não vai. Então, assim, a gente tem delegado, a gente tem passado para o celular, a gente tem passado pelas redes sociais a nossa responsabilidade de cuidar. Não, pegue o celular do seu filho. Ai, pastor, daí a gente vê, né? Igual eu falo, o inimigo tem entrado em todas as áreas. A gente vê uns psicólogos aí, não, a criança tem que ter intimidade dela. Amados, a intimidade da criança é com Deus. Pai e mãe é dono, é responsável, tem que mexer no celular sim. Eu falo isso, algo que, né, pastor, a gente tem que entender isso. Não tem, não, eu tenho que... a intimidade do meu filho. Amados, se você não invadir a intimidade, o inimigo já está lá dentro. O inimigo e ele não está invadindo de maneira sorrateira. Ele está invadindo, ele está arrombando porta, ele está entrando, ele tá desvirginando as nossas crianças espiritualmente. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, pastor? A gente tem que sim olhar tudo que os nossos filhos estão vendo, fazendo, com quem estão conversando e ver se aquilo dali é realmente o que parece, né? Porque é lobo em pele de cordeiro. É uma fotinha de menininha, de menininho, de amiguinho. Ah, é meu amiguinho da internet, é meu amiguinho da internet. Daqui a pouco a gente vai ver, some a criança e aí? Não, tome cuidado. Busque mesmo. São esses perigos que a gente tem que tomar cuidado, né, pastora? Então, assim, isso eu tô falando... Pode falar, pastora? Pastor Júlio, eu tô assim, esquisita, ouvindo tudo isso. De verdade. Sim. É tudo não. Assim, a gente fica... falar mais sobre isso semana que vem? Vamos. Porque os Pode falar. perigos hoje da internet, jogos de morte na internet. Vamos falar, vamos mexer aonde a internet está mexendo, o perigo na escola, uma criança que vai sozinha. A gente só falou a parte sexual, né? Porque realmente tem escola, tem jogo. Gente, tem uns jogos hoje que o povo ganha ponto lá para matar os outros, para atacar bomba. A gente vê que o inimigo tem colocado uns desafios na internet. Quem não lembra lá do Baleia Azul, que a criança tinha que se cortar, que tinha que se machucar. Tem uns desafios aí que, leva uma faca para a escola. A gente pode falar sobre tudo. Júlio, segura isso para a semana que vem, por favor. Vamos segurar. Não, vamos segurar. Vamos sim, mas eu quero convidar você que está assistindo, convida o máximo de pessoas para a gente falar sobre isso semana que vem. Eu já vou começar a estudar hoje isso daí, né? O que tem aí. E a gente pode falar até uns nomes, né, pastor? De nome de jogo que está fazendo mal, nome do que está acontecendo. Porque às vezes a gente fica falando, a pessoa fica, será que é ou não é? Vamos falar uns, mas a gente precisa entender que o Espírito Santo pode te direcionar. Qual jogo faz bem, qual jogo faz mal. Porque eu falo assim, é claro que assim, não é 100%, né? Não é o jogo que vai fazer a pessoa ser um psicopata, mas o psicopata, ele já vai ter um start ali naquele jogo. Então a gente precisa entender isso, né? Que são os gatilhos, né? Agora, a gente precisa entender que a gente não sabe como que é a mente do nosso filho, como que é o que pode gerar um gatilho nele, de ele se tornar alguém
ruim, então a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Mas vamos guardar assim. Então vamos falar sobre os perigos de jogo, internet. Gente, nós vamos parar aqui, só para vocês entenderem. Ele só começou e já foi 40 minutos, pastor. Nossa, Deus, é verdade. Ó, aqui a Mills falando algo que a gente precisa ficar atento. A minha neta também quase se suicidou com esses jogos. Ainda bem que também descobrimos a tempo de ajudar ela. Amados, é que a gente tem que entender como que eles agem. Pastor, o pessoal lembra do Baleia Azul, que era uma mensagem: oi, tudo bem? Eu quero brincar com você. Daí é um jogo. Daí fala, ó, primeira, você vai ter que cumprir um monte de desafio. Nós, ser humano, criança, jovem, adolescente, a gente tem esse desejo de competir. Então, eu falo, tá bom, ó, primeira coisa, você vai escrever, vai fazer um coração no braço. Daí a pessoa coloca lá um desenho, coração no braço. Ah, agora, a partir de agora, tudo que eu falar, você não vai falar pra ninguém. Opa, peraí, já tá errado aí. Mas aí tudo bem, a criança aceita. Ah, agora você vai falar um palavrão. E aí daqui a pouco a criança tá se cortando. Daqui a pouco a pessoa tá se machucando e não tá falando pra ninguém. Por quê? Porque uma das primeiras partes do desafio era não contar pra ninguém. E aí fica pai e mãe falando, mas por que a criança não falou pra mim? Porque você não percebeu lá no começo que o inimigo já cauterizou a mente dela. Então, a gente precisa tomar esse cuidado com as nossas crianças e nossos adolescentes, porque o inimigo tá entrando. E o inimigo tá entrando sem a gente nem notar, né? Então, gente, olha aqui, vamos lá. Vamos compartilhar esse vídeo para todas as pessoas, porque isso é interessante, não é para um ou para outro, é para todos. Para que ele não venha repetir esse lado semana que vem e para que ele possa falar, esse assunto é extenso. Ele vai mexer jogos de morte na internet, jogos de perigo, desenhos, ele vai mexer filmes infantis, ele vai mexer com bonequinhos com a aparência do mal, que hoje está dando até em lugar de fast food. Então, gente... Eu vi um negócio que é escandalizado. Pastor, na hora que eu vi aquilo dali, eu falei, não acredito um negócio desse. Aquilo me machucou. Nem só isso, pastor. Quer ver, ó? Aos pais também. Às vezes a gente pode parecer assim que a gente é meio quadradão, meio careta. Mas esse dia eu e a pastora Karen, a gente estava reparando. Tem uma música hoje muito conhecida das crianças que é assim, ó. O patinho amarelinho resolveu mudar de cor. Daí beleza. Daí a gente, joia, super bonitinho. Samuel ouviu, gostou. Daí eu fiquei parando para pensar. A gente viu depois um pastor falando assim, você está ensinando seu filho que ele pode não gostar do que ele é e ele pode mudar. E a gente não tá vendo que a ideologia de gênero tá entrando desde a infância. Tipo assim, se o patinho era amarelo, quis ficar vermelho, pode, por que eu, sendo menino, não posso ser menina? Daí, assim, a gente tem que tomar cuidado, são coisas pequenas. E, assim, lógico, quem tá de fora vai falar assim, isso daí é religiosidade demais. Não, amados, o inimigo planta desde a criança, saiu do ventre, ele tá tentando plantar nas nossas crianças. Você não vê, pastor, coisas desse tipo pra gente idosa. Por quê? Porque o inimigo quer ganhar o mais cedo possível. O idoso, ele sabe assim, já não tem muito. Não cai mais. Ou seja, lógico que a gente não cai mais, já tá com a mente boa. Mas a criança não. Ele falou assim, a gente entende. É muito legal estudar isso, porque a gente vê assim que o inimigo, ele tá evoluindo todo dia. Porque, por exemplo, início da igreja, o que ele fazia? Matava o cristão. Ele viu que quanto mais matava, mais multiplicava. Falou, então não preciso matar cristão, não vou matar cristão, eu vou mudar. Daí foi mudando. Hoje ele faz o quê? Opa, peraí, o adulto é mais difícil, mas a criança é mais suscetível. E aí ele vai trabalhando de todas as maneiras possíveis para conseguir chegar nas nossas crianças. Então, amados, tomemos cuidado com as nossas crianças, os adolescentes, né? Gente, nós vamos parar aqui, o pastor Júlio vai fazer uma oração. Eu quero segurar esse assunto, que eu acho que é assunto para pelo menos mais 1 ou 2 semanas, né? A Rochelle não está com a gente, ela está em férias, mas ela vai pegar o pastor Júlio para vocês não saírem do tema. Vai ser muito legal, na minha opinião. E agora nós vamos orar. Gente, pensa numa criança, as crianças da ilha de Marajó, por favor, a ilha de Marajó, vamos orar por elas. As crianças do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, tem a percepção, eu acho que tem umas que estão sofrendo mais. Mas a gente vai estar falando mais. Mães, mande temas para ele. Você tem como entrar em contato com ele? Fala, pastor Júlio, fala sobre isso. Pastora Rochelle, fala sobre isso, Rochelle. Estamos aqui para servir vocês. Nós vamos orar agora. Vamos orar. E olha, amém. Pai e mãe, eu já sei até o tema do post do pastor Júlio. Seu filho precisa de socorro? Seu filho não se abre, precisa de alguém que não seja você, alguém que queira se abrir, vai ser mais ou menos assim.
Amém. Filhos pedindo socorro, tenho certeza. Vamos orar? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Vamos orar, amados. Mandar um abraço para a Rochelle, né, amados? Está de férias, está lá internacional, glória a Deus. Acho que semana que vem ela está aqui já, né, pastor? E, ó, tenho certeza que Deus vai trazer muito a coração dela. Se ela não for, ela já passou pelo Uruguai e está na Argentina. E glória a Deus por isso, Rochelle. Aproveita bastante, em nome de Jesus, lugares lindos. Mas agora, eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se você puder, claro. Você que é pai, traz seu filho no seu coração neste momento. Você que é mãe, traz seus filhos no teu colo neste momento. Mas a gente precisa entender que muitas das vezes a gente dorme, a gente está descansando e o inimigo está ali ao nosso derredor, ao derredor dos nossos filhos, querendo destruir a nossa família. Levante-se em oração, em clamor e em agir. Pai, em nome do Senhor, eu quero apresentar neste momento a minha vida, a vida da pastora Solange. Eu quero apresentar todos os pais, todos os filhos que estão assistindo essa live neste momento e que vão assistir posteriormente. Senhor, como o inimigo tem lutado contra os nossos filhos. Como a cada dia o inimigo tem criado ferramentas para tentar destruir a identidade dos nossos filhos. Senhor, o inimigo sabe que se ele conseguir cauterizar a mente de uma criança, é muito difícil dele se tornar um adulto segundo a tua vontade e o teu querer. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, começa, Senhor, a abrir os olhos de cada pai, cada mãe que está nos ouvindo e vai nos ouvir posteriormente. Comece, Espírito Santo, a nos ensinar a verdadeiramente tomar conta e cuidado dos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos enxergar os perigos que estão rodeando e tentando, Senhor, tragar os nossos filhos. Pai, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e ver o mundo demoníaco que tem tentado destruir o coração, a mente e a vida dos nossos filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos. Todo espírito de pornografia, de prostituição que tem rondado as nossas casas, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito de estupro, espírito de abuso, sequestro está destruído, repreendido pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, que o Senhor nos ensine, Senhor, a olhar cuidadosamente para todas as redes sociais, as conversas do nosso filho e tudo aquilo que nos tirar a paz, a gente possa se aprofundar e não permitir nunca mais que o inimigo consiga conversar com os nossos filhos, Pai. Senhor, estende as tuas mãos neste momento. Pai, eu sofri a hora que eu li que crianças abaixo de 10 anos estão consumindo pornografia. Senhor, em nome de Jesus, livra essas crianças dessa maldição, dessa imundície, dessa sujeira. Senhor, em nome de Jesus, entra com poder e grande glória na vida dessas crianças, Senhor, e cura essas mentes que já foram machucadas e Senhor, foram destruídas pela pornografia. Senhor, em nome de Jesus, entra nesse lar. Entra nessa vida, entra nesse coração, entra nessa mente, entra, Senhor, com cura, entra com libertação, entra com transformação, entra com a sua limpeza, Pai, em nome do Senhor. Senhor, alcança as nossas crianças. Senhor, alcança as nossas crianças, Pai. As crianças lá da Ilha do Marajó, Senhor, que vieram ao foco, mas que a gente sabe que há tantos anos vem sofrido, Senhor, com a negligência de todos, Pai. As crianças no Nordeste, as crianças no Ribeirinho, as crianças, Pai, que estão marginalizadas, as crianças, Pai, que oram abaixo por causa da fome, estão sendo, Senhor, usadas, Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos e age de uma maneira sobrenatural. Espírito Santo de Deus, vai agindo, vai operando e vai levantando, Senhor, homens e mulheres de Deus que